Buenas, meus queridos, tudo bem com vocês? E continuamos com a série de vídeos de abril. Eu sei que as imagens dos últimos dias não têm sido das melhores, mas é porque eu esqueci minha câmera em Uruguaiana, então estamos gravando com o celular. E nos últimos dias, e nos últimos meses, na verdade, eu notei que eu gravei muitos vídeos falando sobre vantagens e desvantagens, sobre se morar em Rosário, mas eu nunca foquei exatamente nesses pontos, mas do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista da universidade, e é o que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Mas antes de a gente passar para os pontos, se inscreve aqui embaixo e ativa as notificações para não perder as próximas novidades. E, justamente, deixa aqui embaixo nos comentários sugestões do que vocês querem ver aqui nos próximos vídeos. Seja da faculdade, seja de morar no exterior, seja Portugal, seja a Europa em geral, que a gente vai fazer vídeos. Porque, como eu falei em alguns dias atrás, tá um pouquinho difícil de pensar e ter criatividade para fazer 30 vídeos. Faltam aí 13 pra gente terminar a série de vídeos de abril, ok? Eu separei aqui 5 pontos, que eles não chegam a ser vantagens ou desvantagem na maior parte deles. Porém, sim, tudo vai depender de como você toma e como você lida com isso e como você sai fortalecido ou aprendendo alguma coisa disso. O primeiro ponto é que em universidade pública não importa se você está estudando no Brasil, na Argentina ou em qualquer lugar, se você estuda numa universidade pública, seja ela federal, estadual, enfim, você vai ter que se aprender a se adaptar. Mesmo não gostando do que está acontecendo, você vai aprender a se adaptar àquele meio, àquele método e a se virar com as ferramentas que você tem. E não digo com as ferramentas de formação, mas digo também pela questão burocrática, com como lidar com secretários, como lidar com professores. Mas se a gente for analisar o ponto positivo disso, a gente vai estar aprendendo a lidar com pessoas, e é algo que a gente vai ter que fazer durante toda a nossa vida, e principalmente na nossa vida profissional atuando como médico. E já que a gente está falando sobre lidar com pessoas, a gente vai entender também que lidar com burocracia e com lentidão em setores públicos não é um problema só do Brasil. Na Argentina você também vai lidar, assim como em vários outros países que eu já conheço, você também vai ter que lidar com a lentidão e muitas vezes a falta de vontade de alguns setores públicos. Muitos deles funcionam muito bem? Funcionam, mas alguns deles vão funcionar no mesmo esquema do setor público brasileiro, que também em alguns lugares funciona bem, em outros não tanto. Isso porque se você for estudar na universidade onde eu estudei, lá em Rosário, na Universidade Nacional de Rosário, você vai cansar de ir pedir informação, ajuda em uma secretaria e eles vão te mandar para outra e para outra e para outra, e você vai demorar muito tempo até descobrir aonde resolver o problema que você vai estar tendo. E durante a sua vida acadêmica, você vai criar a sua planificação sobre com quanto tempo você vai terminar a sua faculdade, quanto tempo você precisa para estudar para aquela prova, quanto tempo você vai precisar para X coisas que você vai querer fazer dentro da faculdade. Você vai chegar na cidade, você vai dizer, em 6 anos eu estou formado. E é muito pouco provável que isso aconteça. É muito comum que a gente fure as nossas planificações por uma questão chamada sorte. Durante os processos de avaliação, entendendo que a maior parte das provas finais, pelo menos nas universidades argentinas, são com provas orais, são com bancas defendidas, a gente conta com um fator que é a subjetividade, o bom humor e o estado daquele professor que está te tomando aquela prova final, que a gente sabe que deveria existir um critério unificado, mas a gente não controla, obviamente, a subjetividade humana. Então, por isso, pode acontecer de que a sua planificação seja furada porque você está com algum problema pessoal e aquilo vai te atrasar, porque o professor não está num bom humor naquele dia que você vai fazer aquela prova. Por vários fatores, o seu planejamento acadêmico ele pode ser modificado. Mas aprenda a lidar com essas modificações de planejamento. Nem sempre é ruim você ter que repensar sobre como você está andando e como é que você está avançando academicamente. Antes de eu partir para os últimos 2 pontos, deixa aqui embaixo se vocês querem que eu faça uma lista com mais pontos sobre problemas, vantagens e desvantagens sobre medicina na Argentina, sobre a universidade na Argentina, ok? Outra questão é, você talvez seja aquele tipo de pessoa que não gosta de falar sobre política e que você não goste de entrar em certas discussões e participar de debates. Mas estudando em uma universidade pública na Argentina, você vai sim ter que pelo menos escutar o outro lado da história. Você vai pelo menos ter que estar participando e ouvindo um debate, entendendo de que a medicina sim faz parte de um campo muito grande que é a política. E isso é algo muito presente na Universidade Argentina e deveria ser em todo lugar, já que a gente está falando sobre saúde pública, não é mesmo? O último ponto é algo que eu duvidei se eu colocaria nessa lista ou não, porque eu sei que pode gerar um pouco de controvérsia, mas é o fato de que o PBL ele é fantástico para você aprender, ele te transforma num ator ativo na sua formação,
porém ele não serve para todo mundo. Então é importante de que você saiba analisar se aquele plano de estudo ele é interessante para o seu processo de aprendizagem. Se você é uma pessoa que está disposta a correr atrás, a ser um participante ativo, de você buscar pela sua formação, tendo as ferramentas disponíveis, mas você não esperando que tudo caia de mão beijada na sua mão. Porque muitas vezes, muitas pessoas se adaptam muito melhor a um plano tradicional, que lembrando, o plano tradicional da Argentina, por exemplo, ele não é igual ao plano tradicional do Brasil. Ele tem certas modificações porque são tradicionais de cada um dos países. Mas a gente tem que entender de que, para algumas pessoas, o plano pode funcionar perfeitamente, e para outras não tanto. E justamente isso pode ir variando com o passar do tempo e com o passar dos anos dentro da faculdade, porque algumas pessoas podem lidar muito bem com ele no começo da faculdade, no final não tanto. Então, entenda a melhor maneira para você aprender e entenda qual é o melhor método para você aprender. E algo importante, uma dica, se caso você for estudar em Rosário porque você quer esse desafio para você e ali pela metade do semestre ou na metade da faculdade você entende de que aquilo não serve para você, que você não está aprendendo como gostaria de aprender e quer procurar uma universidade com um plano tradicional, faz isso sem nenhum problema, corre atrás, faz a sua transferência ou começa de novo. Nunca é tarde para aprender, em primeiro lugar, mas algo importante, não saia criticando a universidade onde você estava porque você não se adaptou, porque é o seu processo pessoal. Ou se você vai criticar, deixe muito claro, ou se você vai querer fazer um comentário sobre isso, deixe muito claro que não é um problema da universidade, porque você sabia as regras do jogo antes de entrar. A questão aqui, que nem sequer é um problema, é o fato de que você não se adaptou e tá tudo certo com que você não se adapte. Cada um tem o seu modo de aprender de uma maneira melhor. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeos desse tipo com listas aqui no canal, deixe aqui nos comentários, se inscreva, compartilhem com os amigos de vocês e a gente se vê no vídeo de amanhã. Até mais. Tchau!